Aleluia. Graça e paz, amados. Aleluia. Você ama a mensagem? As definições de vírus foram atualizadas. Você ama a palavra de Deus? Sabe o que tem aqui, amados? Não é simples, um simples livro. Aqui tem palavras de vida e de poder. Eduardo, tu poderia botar aquele louvor anterior? Aqueles slides? Aleluia. Aleluia. Aquele louvor, amados, bem animado que eles estavam cantando há pouco. Dizia que você pode ultrapassar o mar vermelho. Aquelas barreiras não são nada diante de ti. Aleluia. O outro louvor. Esse. Eu vou andar sobre as águas. Pode passar. Eu vou viver o impossível. Eu vou dançar no sobrenatural. Aleluia! Eu vou saltar as muralhas. Amados, isso é a mensagem da cruz. Isso não é utopia. Isso é a verdade da palavra de Deus. Aleluia! Você pode fazer isso. Não era aqueles grandes homens de Deus que podia. Você pode. Porque o espírito de poder habita dentro de você. Então essa realidade pode ser uma realidade na sua vida. Você pode fazer, amados, porque Ele disse que você pode, porque está escrito. E essa palavra, amados, ela é viva e poderosa. Sabe, amados, Deus pode fazer na tua vida infinitamente mais, além daquilo que você está pensando, além daquilo que você está querendo. Os pensamentos de Deus são muito maiores, vão muito além dos teus. Ouse! Quem estava aqui no primeiro culto, eu não sei, talvez poucas pessoas, mas essa foi a palavra. Ouse crer nesta palavra e veja o sobrenatural de Deus na sua vida. Aleluia! Aleluia! Amados, é sobre isso que eu vou falar nesta noite. Obrigada, amados. Aleluia! Amados, para você ver, viver, ousar crer nesse sobrenatural. Aqui, nesta palavra, há as instruções de Deus para você. Eu vou falar sobre aquela fé que há dentro de você, que pode te levar a transformar realidades. Qual a realidade que estava diante do povo de Deus quando estava o mar? Era o mar ali, a realidade para eles. Mas Moisés ousou crer na palavra. E aquela realidade foi transformada. Amadas, nenhuma realidade natural é maior do que a realidade de Deus. Ouse crer. Eu vou falar sobre essa fé. Sobre essa fé que transforma realidades. Sobre você agir em fé e ver as realidades da sua vida sendo transformadas. Aleluia! Você crê nisso? Amados, eu creio e eu tenho vivido isso. Eu creio e eu tenho provado disso. Agora você tem que dar o passo de fé. Aleluia! Aleluia! Então vamos trazer um pouquinho de ensino da palavra, porque a palavra de Deus nos ensina, a instrução é vida para as nossas vidas, amém? E eu sei, amados, pelo Espírito, que essa palavra é poderosa e ela vai penetrar os seus corações, porque foi essa a minha oração diante de Deus. Essa palavra vai chegar aos seus corações e vida vai ser gerada dentro de você. E vocês vão se levantar com uma ousadia sobrenatural na prática dessa palavra. E realidades vão ser transformadas, não só nas suas vidas, mas nas vidas daqueles que estão próximos a vocês. Creiam nisso. Ousem crer nisso, amados, porque isso é de Deus. Aleluia. 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 Então eu estabeleci aqui alguns pontos, algumas instruções de Deus para entendermos mais acerca dessa fé que faz mudarmos as realidades das nossas vidas. Então vamos falar um pouco dessa fé que muda as realidades, depois vou trazer algumas chaves para liberar essa fé que muda realidades e por fim alguns pontos essenciais para essa fé que muda realidades. Amém? Então vamos começar abrindo no livro de Hebreus, no capítulo 11. Mas antes eu quero dizer para você, há vários tipos de fé, você sabe disso. Eu creio que você já ouviu falar disso. Que há vários tipos de fé. Existe uma fé natural, aquela fé que todos têm.
Mesmo quem não nasceu de novo, mesmo quem não é filho de Deus, ele crê em alguma coisa. Ele quer, por exemplo, que o mundo é redondo. Ele não está vendo o mundo redondo, mas ele crê nisso. Então, as pessoas no mundo, elas têm uma fé natural. Existe também uma fé mental, aquela fé que você crê só na mente, você sabe que esta palavra é a verdade. Mas é uma verdade que está na sua mente. É uma verdade que não te leva com ousadia a praticar o que aqui está escrito, porque está só na sua mente. Existe também uma fé que é chamada de o dom da fé. É uma fé sobrenatural que Deus concede aos filhos dele em determinados momentos específicos com o fim de edificar o corpo de Cristo. Mas existe também a fé do coração. E é sobre essa fé que eu quero falar. Essa fé que foi depositada dentro de você quando você nasceu de novo. A Bíblia diz que uma medida de fé foi colocada no teu coração. E essa medida de fé que há dentro de você pode você ver o sobrenatural de Deus. Pode fazer você abrir o mar, enfrentar as muralhas. Transformar aquela realidade, aquele monte que está tão grande na tua vida. Essa fé é suficiente para fazer ele sair da sua frente. Aleluia! Então, essa fé do coração, mas é a fé do tipo de Deus, a fé que Deus colocou no seu coração. Hebreus capítulo 11, eu sei que vocês conhecem muito bem acerca desse versículo, muito conhecido, que diz o que é fé. E é interessante, alguém pode ler aí? Xandinho, lê aí na sua palavra, na sua Bíblia. Isso. É a certeza. É uma certeza daquilo que você está esperando. Uma prova daquilo que você não está vendo. Então, a partir daí, você já começa a perceber que esse tipo de fé é uma fé diferente. É uma fé que não precisa ver com os olhos naturais para querer. Porque isso é o sobrenatural de Deus. Então, a partir daí, amados, você já começa a perceber que você tem que se mover diferente do natural. Diferente daquilo que você se movia quando você ainda não estava em Cristo. Porque quando você não estava em Cristo, eu sei que talvez alguns aqui já nasceram na igreja ou na casa de Deus, mas quem não sabe muito bem que no mundo as pessoas só creem naquilo que estão vendo, que estão tocando. Mas Deus, ele colocou algo dentro de você para te levar a agir totalmente diferente. Você não vai precisar ver com os teus olhos naturais, mas sabe que você tem olhos espirituais? E é com esses olhos que você tem que enxergar. E quando você tiver a certeza daquilo ali, amados, aquilo é manifesto na sua vida. Aleluia. Eu quero ler na Bíblia King James esse mesmo versículo que diz assim: ora, a fé é a certeza de que havíamos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. É uma certeza, amados. Não pode haver a mínima sombra de dúvida. Você tem que estar plenamente certo daquilo ali. Porque, amados, a fé é baseada na palavra. E esta palavra é a verdade. Porque ela é a palavra de Deus, eterna, estabelecida nos céus. E Deus diz na sua palavra que ele vela para cumprir o que aqui está escrito. Então, você pode confiar nela? Você pode ousar se levantar nesta fé? Tem uma tradução também inglesa que não tem essa traduzida em português, mas eu gosto muito. É a Bíblia de Moffat. E ela diz assim: ora, a fé significa que temos confiança das coisas que esperamos e convicção naquilo de que nós não vemos. Amém? Então você tem que ter uma plena confiança naquilo ali. E uma certeza absoluta que nada nem ninguém vai lhe dizer o contrário. Quando você age assim, amados, e não pense que para você agir assim, você precisa de sentir algo, ser algo sobrenatural, algo vir sobre a sua vida para você agir assim. É simplesmente obedecer. É simplesmente obedecer. Aleluia. Aleluia. Pensa uma coisa, quando alguém diz assim, não sei se vocês já ouviram isso, mas eu creio que aqui alguém já ouviu isso. Uma pessoa chega para você e você fala da palavra, você diz algo que está escrito aqui na palavra e ela diz, por exemplo, acerca da cura. Eu creio que Deus pode me curar algum dia. Já ouviu alguém dizer isso? Algum dia?
né? Apontando lá para frente. Mas fé não é isso. Fé é agora. Amados, isso é uma esperança. E esperança não é fé. Fé é certeza. Esperança aponta para o futuro. Fé é agora. Fé é já. Eu creio agora, eu tenho agora. Por isso eu ajo segundo o que eu estou crendo. Aleluia. Então não vamos confundir, amados, fé com esperança. Vamos agora no Evangelho de Marcos, no capítulo 11. Uma passagem também bem conhecida acerca da fé. Marcos capítulo 11, versículo 23. Aleluia, Pai. Obrigada. Obrigada, Pai, pela tua fé depositada em nossos corações. Diz assim: e com toda certeza eu vos asseguro. Quem está dizendo isso, amados? É Jesus. Você pode confiar na palavra dele? Amado, se teu pai, se tua mãe, se teu marido, tua esposa, alguém que você confia muito, lhe diz algo, se você tem confiança nessa pessoa, você jamais vai duvidar do que ela diz. Você não vai dizer que ela está mentindo, você tem uma confiança nessa pessoa. Agora imagine o próprio Jesus te dizendo isso. Ele te diz, eu te asseguro. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que diz. Foi Jesus que disse isso. Eu te asseguro. Aleluia. Aleluia. Eu, com toda certeza, vos asseguro que se qualquer pessoa, amém? Qualquer pessoa ordenar a este monte, levanta-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se realizará o que pede, assim lhe será. Portanto vos afirmo, tudo quanto em oração perdides, tenha fé, que já o recebeste e assim vos sucederá. Aleluia! Então, amados, precisamos atentar para algumas coisas nessa passagem. Vamos atentar para alguns pontos do que aqui está escrito, que isso vai trazer luz para o nosso entendimento. Primeira coisa, você tem que falar. A fé fala. Se você não fala, amados, nada acontece. Deus é o Deus de fé. E ele agiu assim desde o princípio. Quando ele criou o mundo, ele falou. Agora não fique só crendo com a medida de fé que eu já disse que tem dentro de você, que já é suficiente para você fazer grandes coisas no Senhor. Não fica simplesmente crendo de boca fechada. Porque nada vai acontecer. Você precisa falar o que a palavra diz, falar aquilo que está alinhado com a palavra. Então é a primeira coisa que você tem que ter consciência, que você precisa falar, porque a Bíblia diz, toda aquela que ordenar ou todo aquele que disser, então você tem que dizer. Segunda coisa, não pode haver dúvida nenhuma, porque a palavra diz, e não duvidar em seu coração. Então você tem que ter plena convicção que vai ser. Terceiro ponto. Você vai ter exatamente o que está dizendo. Aleluia! Exatamente. Então preste atenção no que você diz. Se você está pensando pequeno, irmão, se está falando pequeno, é isso que você vai ter. Se você quer uma medida maior, amados, fala. Agora fala alinhado com a palavra. E é isso que você vai ter. Se você disser, tudo o que disser, lhe será feito. É o Pai que vai fazer, amados. Ele prometeu na palavra. Ele prometeu. Eu simplesmente tenho que obedecer. Mas se tem aqui alguém enfermo e pede oração, eu digo, vem aqui que eu vou orar por você. Mas eu não tenho poder para curar ninguém. Para curar ninguém. Mas Deus tem. E Ele disse na tua palavra, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então eu vou obedecer. Então vem aqui que eu oro. Eu obedeço. Eu simplesmente obedeço. Porque é Ele que vai fazer e não sou eu. Eu só estou aqui para obedecer o que Ele diz. Vocês estão entendendo? É simplesmente agir, amados. Isso não é difícil. Isso é possível. Porque Deus disse isso para todo filho dele. Ele não selecionou um grupo seleto de pessoas, de ministros, de pastores, para andar na prática disso aqui. Mas Ele disse para todo aquele que crê. Aleluia! Então, ele foi tão bom, amados, que quando nascemos de novo, ele já colocou uma medida de fé dentro de você. Então, ele já lhe deu condições, ele já colocou um instrumento dentro de você para você agir assim.
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, Pai. Amados, essa é a fé que muda realidades. Vocês entendem? Eu não sei qual é a realidade da sua vida. Eu não sei qual aquela realidade na sua vida que você está querendo mudar. Eu não sei se é a salvação de alguém na sua família, se é um emprego. Eu não sei se é algo material que você está querendo, se é alguma circunstância muito difícil, algo no seu trabalho. Mas sabe, amado, se você abrir a sua boca e declarar a Deus, essa realidade pode ser transformada. Mas, amados, Deus ele vai agir quando você dá o passo de fé. Se você não der, nada vai acontecer. Aleluia. Deus disse para Moisés, como vocês viram naquele louvor, diga ao povo que marche. E o povo começou a murmurar. E o povo começou a reclamar. Então Deus disse para Moisés para tocar nas águas. E elas iriam se abrir. Amados, você acha que o diabo não tentou Moisés? Eu sei que não está escrito na palavra, eu não estou indo além do que está na palavra, mas eu sei que desde o princípio o diabo tenta os filhos de Deus, porque ele tentou a Eva, e desde o princípio foi assim. E ele tenta o Filho de Deus para que ele não ouse agir no que a palavra diz, para que ele não ouse crer no que esta palavra diz, para que ele não se mova de acordo com essa palavra e assim nada aconteça na vida dele, para que ele desobedeça a Deus. Você acha que Moisés não foi tentado pelo diabo? Eu não posso afirmar isso com toda certeza, mas pelo que a gente vê na palavra, pelo como a gente vê o diabo agindo na palavra, que até o próprio Jesus foi tentado pelo diabo a desobedecer aquilo que Deus diz. Imagina Moisés lá, querendo obedecer a Deus, aquele povo todo murmurando diante dele. E ele dizendo, e o diabo acusando ele, mas se você fizer isso e nada acontecer, como você vai ficar diante desse povo? Com que cara você vai ficar diante desse povo? O diabo tenta, amados, o tempo todo. Mas precisamos de ouvir o que a palavra diz. Precisamos atentar para o que a palavra diz. E não porque o diabo está murmurando no teu ouvido. Aleluia. 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 Amados, você tem essa fé dentro de você. E por isso você pode mudar a realidade. Você pode declarar isso. Diga, eu tenho a fé que chama a existência as coisas que não existem. Eu tenho a fé que muda realidades. Diga, eu tenho a fé que muda realidades. Aleluia. Você tem. Aleluia. Aleluia. Amados, você tem que ousar crer, não naquela circunstância, naquela realidade que você está vendo. Deixa eu contar algo. Há um tempo atrás, nós estávamos passando por uma situação, eu e meu marido, por uma situação financeira muito difícil. Nosso salário foi reduzido e estava muito difícil, porque tinha as mesmas contas para pagar e pouco dinheiro para todas as despesas. E tudo começou a atrasar, e era apartamento, e era condomínio, e era tudo para pagar. Então, nós atrasamos o nosso apartamento, acho que uns 4 meses ou 5 meses. Mas nós queríamos usar o nosso FGTS para quitar o apartamento. Já dava para usar para quitar o apartamento. Então, nós fomos lá na Caixa. Quer dizer, meu marido foi lá na Caixa e ele conversou lá e o gerente atendeu ele e disse, não, pode ser feito. Não precisava nem pagar as prestações atrasadas. Com o FGTS podia quitar tudo bem. Deu uma relação de toda uma documentação que ele precisava levar. Então, na semana seguinte, eu fui lá com ele. E quando a gente chega lá, outro gerente atende a gente. E ele disse, não é assim não. Eu não posso fazer nada não. Você vai ter que pagar, quitar todas essas prestações para poder usar o seu FGTS para quitar o seu apartamento. E como eu podia fazer isso? De onde eu ia tirar esse dinheiro? Se eu já estava atrasado porque eu não estava conseguindo pagar. E ele pegou o monitor dele, preste atenção. Ele virou o monitor dele do computador para a gente. E ele disse, olha aqui, é uma lei federal. Eu não posso fazer nada. E na mesma hora eu pensei, mas eu sei quem pode. Eu sei quem pode. E a gente saiu de lá, eu digo, eu não aceito esse relatório não. Eu não vou ficar com esse relatório não. Se o outro disse que podia, eu vou ficar com o relatório do que o outro disse. E a gente orou e colocou aquilo diante do Senhor. Amados, 3 dias depois, outro gerente liga para Alexandre. E sabe o que ele fez?
pediu desculpas. Aleluia! Diga se não é Deus agindo. Ele pediu desculpas pelo que o outro gerente tinha dito, que não era possível. E disse, tá faltando só tal documentação, traga que tudo vai ser resolvido. Agora, amados, se eu tenho ficado diante daquela realidade, ainda estava lá devendo. Ainda estava lá devendo. Amém? Você tem a fé que pode transformar realidades. Aquela realidade que ele me apresentou, amados, eu não fiquei com aquele relatório. Eu creio num Deus que pode fazer infinitamente mais. Eu creio num Deus que pode transformar realidades. Aleluia? Amados, está tudo quitado, está tudo resolvido para a glória do Senhor. E ainda pedir desculpas. Aleluia. É assim que Deus faz, amados. Aleluia. Aleluia. Vamos ver agora, amados, algumas chaves para liberar a fé e mudar as realidades em nossas vidas. Primeira coisa, temos que aprender a confiar no Senhor. Amados, a confiar nesta palavra de todo o seu coração. Eu já contei aqui domingo passado que eu nunca fui evangelizada, mas essa palavra me atraiu ao Senhor. Eu me converti numa madrugada, não era nenhuma ministração que estava passando na televisão, mas eu acordei e eu estava numa fase assim difícil na minha vida e angustiada, e eu vi simplesmente um versículo escrito assim na tela. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Neste momento, eu entreguei minha vida ao Senhor. Então, a palavra me atraiu, amados. Eu sei o quanto essa palavra é poderosa. Aleluia. Eu sei o quanto ela é poderosa. Então, amados, confiar no Senhor é confiar na sua palavra. Você tem que ter uma confiança, amados, no seu coração. Como eu falei, existem alguns tipos de fé. Existe uma fé mental. Então, tem que ser uma confiança, amados, gerada aqui dentro de você. A confiança no Senhor. Lá em Malaquias, no capítulo 3, o Senhor diz, eu, o Senhor, não mudo. Aleluia. Eu não mudo. Quanto sabemos que nós, seres humanos, mesmo em Cristo, às vezes nós temos temperamentos oscilantes. Tem momentos que estamos bem alegres, tem momentos que estamos mais assim, né, mais tristes. Tem momentos que estamos assim ou assado. Às vezes mulheres, né, com a tal de TPM, ficam com um temperamento bem alterado. Mas Deus não, mas Ele sempre é o mesmo. Ele está lá, pronto para te abençoar o tempo todo. Ele não muda. Por isso, a palavra dele não muda. Aleluia. Também não precisa vocês abrir, mas em Jeremias, no capítulo 17, no verso 7, diz assim: bendito o homem cuja confiança está totalmente depositada no Senhor, cuja fé está no Senhor. Aleluia? No Senhor e não nas circunstâncias. Amado, se a minha fé tivesse naquelas circunstâncias, naquela realidade que tinha sido que aquele homem apresentou para mim, amado, nada teria acontecido. Mas a minha fé, a minha confiança estava no Senhor. Por isso eu vi a realidade mudar diante de mim. Aleluia. Então, amados, não existem limites para o poder que Deus traz sobre aqueles que clamam por Ele em fé. Aleluia. Não existe. Não existe limites. Deus quer, deseja e anseia fazer, amados, prodígios e maravilhas no meio do seu povo. Sabe o que ele precisa? Faça assim, das tuas mãos. Ele precisa de você. Aleluia. Você está disponível ao Senhor? Lembra aquele louvor que eles cantaram antes da ministração da palavra? Senhor, eis-me aqui. Sabe o que é que você diz ao Senhor quando você diz, Senhor, eis-me aqui? Você está se colocando diante do Senhor, amados, para ser usado por Ele, para obedecer a palavra dEle, para fazer o que Ele diz, para não se deixar barrar por nenhuma circunstância. Aleluia. Ei, o espírito de ousadia está sobre você. Aleluia. Aleluia. Agora eu quero que vocês abram em Isaías no capítulo 30. Isaías capítulo 30, versículo 18.
Amados, vamos estudar um pouquinho esse versículo, vamos ter um entendimento do que esse versículo diz. E você vai entender um pouco mais a natureza do teu Deus. Você sabe que Deus é amor, que Ele é bom, que Ele está pronto para te abençoar o tempo todo. Mas veja o que essa palavra diz. Contudo, o Senhor espera para ter misericórdia de vós. Ele se detém para se compadecer de vós. Pois o Senhor é um Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Aleluia! Agora vamos mastigar um pouquinho esse versículo para a gente entender mais algumas coisas que ele traz para a gente. Vamos trazer mais luz ao entendimento disso. Então ele começa a dizer, contudo o Senhor espera. Quando você olha essa palavra no hebraico que foi escrito no Antigo Testamento, Isaías 30, 18, você vai entender que esta palavra espera significa aguarda e anseia. Aguarda e anseia, portanto a palavra está dizendo que o Senhor anseia, aguarda para ter misericórdia de vós. E misericórdia, amados, é mostrar favor, é ser gracioso diante de ti. Então o teu pai está ansiando, aguardando, desejando para demonstrar o seu amor e a sua misericórdia para você. É isso que a palavra está dizendo. Aleluia! E ela diz mais, ele se detém. Esta palavra detém no hebraico significa ele se ergue, ele se levanta. Aleluia! Ele se levanta para se compadecer. E compadecer, amar, é amar profundamente. É ter afeição terna, é ter compaixão, é amor. Então ele se ergue, amados, para te amar. Aleluia! Pois o Senhor é um Deus de justiça, bem-aventurados ou benditos, felizes, afortunados, invejados são todos os que nele esperam. Aleluia! Você consegue ver teu pai assim? Ansiando lá no céu, no trono. Eu sei, amados, que pelo Espírito ele habita dentro de nós, mas ele também tem um trono. E ele está lá, ansiando, desejando, para demonstrar o seu amor a você, para demonstrar a sua misericórdia, para cuidar de você, para te abençoar, para derramar bênçãos na sua vida. Amados, Deus, ele não dorme, não. Ele está dia e noite lá pronto para fazer isso na sua vida. Ele está dia e noite, de eternidade a eternidade, lá, ansiando, esperando, amados, se erguendo, se levantando para te amar e para cuidar de você. Aleluia! Você se alegra com isso? Tem como não confiar num Deus desse? Tem como não confiar num Deus amoroso, zeloso e bondoso como esse? Não tem, amados. Não tem como. Não tem como. Aleluia. Aleluia. Amados, eu vou ler essa mesma passagem, esse mesmo versículo na Bíblia amplificada. É uma versão também inglesa que ainda não tem uma tradução em português. Aleluia. Então, só preste atenção. Ela diz assim: por isso o Senhor zelosamente espera, tendo expectativa, procurando e desejando muito para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós e vos mostrar sua bondade amorosa, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados, felizes, afortunados, invejados são todos os que nele esperam, que têm expectativa e o procuram e o desejam e desejam sua vitória, seu favor, seu amor, sua paz, sua alegria e sua companhia incomparável e contínua. Aleluia! Agora você percebe duas coisas. Primeira, Deus está ansiando e desejando fazer algo. Segunda, vem a sua parte. Fazer na vida de quem? Naqueles que também desejam, naqueles que também têm expectativa, naqueles que também esperam pelo Senhor. Você entende aí a parte de Deus e a nossa parte? Aleluia? Vou ler esse mesmo versículo na Bíblia King James. É uma Bíblia inglesa também, mas que já tem ela traduzida em português.
Contudo, Yahvé espera o momento de ser mais uma vez misericordioso e mostrar-vos a sua graça. Ele se ergue para demonstrar-vos toda a sua compaixão, porque Yahvé é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele depositam sua confiança e esperança. Aleluia! Amém? Amados, está falando de nós. Está falando de nós. Você espera no Senhor? Você deposita sua confiança no Senhor? É nele que você deposita sua fé? Então ele está lá, pronto para te abençoar. Tão somente ele está esperando o teu passo de fé. Aleluia! E ver as realidades transformadas na tua vida. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Pensa uma coisa, amados. Por que Deus está lá esperando? Você já parou para pensar nisso? Por que ele está esperando, amados? Simplesmente o teu agir, amados. Deus, ele respeita os seus filhos. Ele respeita o teu livre-arbítrio, a tua vontade. Ele deseja muito, amados, fazer muito mais na tua vida. Ele deseja muito. Mas, amados, ele precisa que você dê condições a ele de agir na tua vida. Ele precisa que você se levante em fé, declarando, crendo no que a palavra dele diz e vendo as coisas acontecerem. É assim que funciona, amados. Essa é a fé bíblica, amados. Essa é a fé do coração. Essa é a fé do tipo de Deus, que crê e fala. Aleluia. Deixa eu contar aqui outro testemunho. Aleluia. Sobre também, naquela época, há um pouquinho de tempo atrás, quando estávamos financeiramente muito apertados também. Glória a Deus, Deus está nos tirando dessa situação. Amados, a gente estava com uma prestação no banco também que estava atrasada. E nessa época também eu estava já com 3 condomínios atrasados. E um certo dia o Senhor nos abençoou com uma oferta, uma certa quantia de dinheiro. E a gente deu glória a Deus porque a gente ia conseguir quitar essas prestações atrasadas do condomínio e poder quitar essa prestação no banco que estava. Só que não dava para tudo o dinheiro. Dava para eu quitar 2 prestações e quitar a prestação do banco. Então, perto da hora do almoço, meu marido me liga e diz: eu estou indo lhe pegar e nós vamos no banco resolver a situação. Porque por causa daquela situação no banco, a gente estava até sem cartão. Então, na hora que ele ligou, amados, eu me levantei com ousadia, em fé, que foi o Senhor que me levantou ali. Eu orei, amados, com tanta ousadia, com tanta fé, com tanta convicção, que eu não sei nem como foi ali que eu agi. Aí ele disse: pegue o dinheiro que nós vamos no banco. Eu peguei aquele dinheiro e eu coloquei ali diante do Senhor. Eu disse: Pai, eu quero resolver essa situação, eu quero pagar o que é justo, mas eu não aceito juros, eu não aceito ser usurpada pelo banco, porque quando a gente tem uma dívida no banco, então quando a gente negocia para pagar aquela dívida, então eles já botam todo o juro ali que precisa, não é verdade? E dividem aquilo ali em tantas quantias. Então, o juro que tinha de entrar, já tinha entrado. E estava já mais de um mês atrasado. Então, eu orei e coloquei tudo que estava no meu coração ali diante do Senhor. E eu peguei o dinheiro e eu fui lá com uma pessoa lá no nosso condomínio, no nosso prédio, que era responsável por receber o condomínio. E eu peguei e disse exatamente assim para ele: aqui está, 2 condomínios. Eu vou lá no banco, quando eu voltar, eu pago o terceiro. Mas eu não tinha dinheiro para pagar o terceiro, porque o dinheiro que restou só dava para pagar a questão do banco. Mas eu disse isso sem nem pensar. Eu disse isso que não havia uma sombra de dúvida no meu coração. Eu ousei crer na palavra. Eu orei assim antes ao Senhor, eu declarei, eu me levantei em fé e eu agi segundo o que eu estava declarando. Eu disse: eu já volto e vou pagar a terceira prestação. E meu marido já estava chegando, eu entrei no carro com ele. E quem sabe que o diabo vai tentar nessa hora? Quem sabe que ele vai falar ao teu ouvido para te tirar daquela posição? Mas, amados, esse é o momento de ficar firme, para que ele não roube de você aquilo que você está crendo. Amados, sabe que o diabo às vezes fala na primeira pessoa? Aleluia, presta atenção a isso.
E ele começou a falar, não diz para ele, né, para o meu marido, não diz para ele tudo como você orou, porque se não acontecer exatamente como você está dizendo, com que cara você vai ficar? E começou a falar e a falar. Na mesma hora eu digo, peraí, Alexandre, ó, eu orei isso e isso, vai ser assim e assim. Declarei logo, vai ser assim. Fiquei orando em línguas o tempo todo, para não dar ouvido àquilo que o diabo estava falando. Para não dar ouvido àquilo que ele estava trazendo para mim. Porque ele estava querendo roubar aquilo ali de mim. E eu não ia deixar. Amém? Chegamos lá no banco, falamos com a gerente, e disse, nós viemos aqui quitar tudo. Eu falava, irmãos, exatamente segundo o que eu estava crendo. Eu vim aqui quitar tudo. Veja aí quanto é. Quando ela olhou lá, amados, tinha 2 prestações. Eita, agora o diabo ia falar mesmo. Se o dinheiro mal dava para uma, quer dizer, dava para uma, sem contar juros. Mas dava para uma. Como é que eu ia pagar 2 com aquele dinheiro ali? Aí ela disse, espera aí, deixa eu ver quanto é. E ela começou a mexer lá. Aí deu um papelzinho pra gente, tá aqui o valor. Mas quando eu olhei o valor, tinha uma prestação que já estava mais de 2 meses atrasada, e a gente não tinha se dado conta disso. Esse valor era menor do que o valor atual. E não tinha juros. Aí Alexandre disse na hora, e tem juros? Mas eu não deixei nem ele terminar de falar. Eu disse, tem não. Tem não. A mulher chegou e olhou assim pra mim, mas não falei muito alto não, sabe? Mas tem não. Que negócio de juro? Eu orei, eu disse ao Senhor, vai ser assim. Ela disse, vá lá em cima e pague. Chegou lá em cima, a Alexandre disse de novo, tem juros? Eu disse, tem não. Amados, o dinheiro deu para pagar tudo. E sobrou pro condomínio. Agora, como foi isso? Eu não sei não. Não me peça para explicar esse detalhe, porque esse detalhe eu não sei explicar. Eu só sei, amados, que eu voltei com o dinheiro para pagar outra prestação do condomínio. Cheguei lá, eu fui direto falar com a pessoa lá responsável, está aqui, paga outra prestação. Eu não disse que eu vinha pagar? E eu dei o testemunho a ele, amados. E eu vi esse homem glorificando ao Senhor. Aleluia. Agora ouse crer, amados. Ouse crer, fica firme naquilo que você está crendo. Porque o diabo, com certeza, vai tentar lhe tirar daquela posição. Vai lhe tentar tirar daquela visão. Vai tentar roubar aquilo que Deus lhe deu. Desde o princípio, amados, ele age assim. É muito visível ele, né? Meu Deus, faz a mesma coisa sempre. Não tem nem graça isso. Aleluia. 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 Amados, nós temos um Deus maravilhoso. Aleluia. Um Deus poderoso. Ei, um Deus que pode transformar a realidade da tua vida. Qual a tua realidade, amados? Se levanta em fé, veja ela sendo transformada. E isso vai glorificar o Senhor, amados. Isso vai glorificar o Senhor. Aleluia. Segunda chave, amados. Aleluia. Considere a lei da fé. A lei da fé, amados, é isso tudo que eu tenho falado até agora. Crer e falar. Crer e falar. Simples. Essa é a lei da fé. 2 Coríntios 4:13. Abra aí. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. E aí está escrito a lei da fé. Crer e falar. Aleluia. Diz assim: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Aleluia. Como está escrito: criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Aleluia. Eu creio, eu falo. Simples. E Deus opera. Eu simplesmente obedeço. E as coisas acontecem. Aleluia. Qual a realidade da tua vida, amados? Creia e fale. E fique só olhando o poder de Deus agir. Aleluia. Creia e fale. Amados, não há fé sem confissão. Crer apenas não adianta. A fé, ela requer uma ação. Que ação? Falar e se mover de acordo com aquilo que você está crendo. Amém? Mas foi assim que eu fiz.
Quando eu desci, que eu fui falar lá no meu prédio com aquele homem que recebia o documento, amados, eu falei segundo o que eu estava crendo, segundo o que eu tinha orado ao Senhor. Eu disse, Pai, com esse dinheiro eu vou quitar tudo. Assim aconteceu. Eu disse, eu vou no banco e eu volto para pagar o outro. Amados, eu não estava ali olhando para o natural, não. Porque se eu tivesse atentando para o natural, amado, não tinha acontecido isso, não. Com que dinheiro eu ia pagar isso? Que eu não tinha. Ia tirar de onde? Aleluia. Aleluia. Não há fé sem confissão. Aleluia. Veja só, nós já lemos lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, no versículo 23, que diz, qualquer que disser, tudo que disser lhe será feito. Se você diz em fé. Mas é tudo o que disser. Obviamente, eu não estava pedindo nada ao Senhor fora da palavra dele. Se a palavra dele diz que ele me suprirá em cada uma das minhas necessidades, então eu estava de acordo com a palavra dele. Então eu estava alinhada com a palavra. Então se eu estou crendo alinhada com a palavra, as coisas acontecem. Na vida de todo aquele que crê. Qualquer que disser, tudo o que disser lhe será feito. É tudo o que disser lhe será feito. Foi o Senhor que disse isso, amados. Foi o Senhor que disse isso. Uma vez Jesus disse, porque sois tão tímidos? Se eu te dei o espírito de ousadia, por que sois tão tímidos? Aleluia. Amados, quando você faz isso uma vez, a segunda vez vai ser muito mais fácil. Prova disso para você ver. Aleluia! Jesus disse para a samaritana, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque dentro de você se criará um rio de águas vivas. Aleluia! Amados, quem bebe da água do Senhor não mais quer outra água. Quem prova, amados, do poder de Deus não quer mais outra coisa. Quem vive, quem ousa viver em fé. Preste atenção que a palavra não está escrito. O meu justo viverá pela esperança. Mas o meu justo viverá pela fé. Aleluia! Deus espera isso de você, amados. Deus espera o tempo todo. Nós vimos na sua palavra. Ele está lá ansiando por isso. Ansiando por isso. Aleluia! Aleluia! Conserve firme a sua confissão. Conservar firme, amados, a sua confissão é conservar firme o dizer a mesma coisa. Cuidado, amados, porque uma palavrinha contrária que você diga pode anular aquilo que você estava crendo. Você fica dizendo, crendo, de repente, porque você naturalmente não está vendo nada acontecer, você de repente desvanece e diz uma palavra negativa. Mas você anulou o que você estava crendo, você vai ter que começar tudo de novo. Mas comece tudo de novo. Comece tudo de novo. E se por acaso você disser alguma palavra negativa de novo, comece de novo. Mas não desista. Porque Deus não desiste. E quando você provar dessa água viva, você vai ver o poder de Deus. Aleluia. Aleluia. Hebreus 4,14 diz, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Aleluia! Conserva firme aquilo que você está falando. Até o fim. Fica firme, amados, até que aquilo que você está crendo se manifeste. Fica firme. Não interessa o que eu estou vendo, não interessa o que eu estou sentindo. Eu creio nisso. Aleluia. Aleluia. Amados, a fé tem ações correspondentes. Haja segundo o que você está crendo e falando. Preste atenção, amados, nesse exemplo que eu falei quando eu tomei essa posição no banco. Eu criei, eu falei e eu agi. É assim que a fé funciona. É assim que as coisas acontecem. É assim que o poder de Deus é liberado em sua vida. Crendo, falando e agindo, segundo o que você está crendo.
Aleluia. Aleluia. Tiago 1, 22, 25 diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Aleluia. Praticantes, amados, é viver esta palavra. Ei, está escrito como uma criança, amados. Uma criança, quando você diz, ensina algo a ela, ela simplesmente faz. Ela simplesmente se levanta e faz. Ela não fica questionando, nem duvidando, nem criando nenhuma barreira. Ela simplesmente faz. É isso que Deus espera de nós. Aleluia. A fé requer uma ação. Amados, a fé sem uma ação, amados, é uma fé morta. Não é uma fé viva. A fé requer uma ação. Aleluia. Aleluia. Lembra de uma passagem que fala no Evangelho de Lucas sobre a cura de um paralítico? Eles estavam crendo, amados, que se Jesus tocasse naquele homem, se Jesus orasse por aquele homem, ele seria curado. Ele não podia orar, ele estava deitado numa cama. Então eles agiram segundo o que eles estavam crendo. Eles não conseguiam chegar perto de Jesus, mas eles pensaram, e eles agiram, e eles declararam. Então o que eles fizeram, amados? Subiram em cima da casa, destelharam e fizeram o homem descer. Aleluia! Aleluia! Eles agiram. E o que aconteceu? Qual foi o resultado? A cura. Amados, e não foi porque o próprio Jesus estava ali em carne e osso? Não mudou nada? Hoje é do mesmo jeito? Do mesmo jeito. Sabe, amados, às vezes requer um esforço da nossa parte. E o que acontece é que muitas vezes pessoas não querem ter esse esforço. Querem ficar sentado ou deitado esperando que as coisas não aconteçam. Deus, ele já te deu tudo, amados. Ele te deu todos os instrumentos que você precisa. Ele já ensinou e ele deixou sua palavra e ele ainda deixou o seu espírito dentro de você. Mas precisa que você se mova. Precisa que você faça algo com aquilo que ele já te deu. Aleluia. 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 Amados, não deixa para amanhã. Coloca diante de Deus as realidades que estão diante de você. Eu não sei quais são, mas eu lhe garanto pela palavra, não por mim mesma, mas eu lhe garanto pela palavra que a fé que tem dentro de você é suficiente para mudar essa realidade. Ouse crer, se levantar e veja. Depois me conte. Aleluia. Então vamos fechar aqui com 3 pontos essenciais para uma fé que muda realidades. 3 pontos, amados, que você tem que estar bem consciente deles. Primeira coisa, você tem que alinhar o seu olhar à palavra. Sabe, amados, o seu olhar, eu estou falando do seu olhar espiritual. Ele tem que estar alinhado com a palavra, ajustado com a tua palavra. Se você não está vendo como Deus vê, amados, você não vai pensar como Deus pensa, você não vai agir como Deus age, você não vai falar como Deus fala. Então você primeiramente tem que ajustar o teu olhar. Há um tempo atrás eu ministrei sobre a visão da fé e eu dei bastante exemplos na palavra acerca disso. Acerca dessa visão da fé, mas eu quero só mostrar um para vocês hoje, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Coloca, amados, o foco na palavra e não nas circunstâncias. Amados, se eu tivesse colocado a minha visão no dinheiro que eu tinha, amados, nada teria acontecido. Mas a minha visão estava posta no Senhor. Eu estava crendo que Deus pode fazer. Que Deus, ele realiza milagres. Aqui, amados, a partir do versículo 26 do capítulo 1 do Evangelho de Lucas, relata sobre o anúncio do nascimento de Jesus. Quando o anjo foi anunciar a Maria acerca do nascimento de Jesus. Vamos ler a partir do verso 30, que diz assim:
Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Conhecerás e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então Maria começa a questionar, porque Maria estava olhando para o natural. Então ela diz: como se fará isto, visto que não tenho relação com homem algum? Amados, ali era uma palavra de Deus para ela. Mas ela estava atentando para as circunstâncias naturais. Como pode? Eu nunca tive com homem nenhum. Como eu vou ter um filho? Ela questionou. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E Deus vai e diz uma coisa tremenda para ela. Até Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, sendo este o 6º mês para aquela que era considerada estéril. Pois para Deus nada é impossível. Aleluia! Vocês percebem o que aconteceu aqui? Deus estava trazendo uma visão para Maria. Os olhos delas estavam postos no natural. Enquanto os teus olhos estiverem postos no natural, amados, você não vai ousar crer como Deus diz. Agora coloca os teus olhos na palavra e você vai ver o milagre de Deus operando na sua vida. Então, amados, Deus trabalhou a visão de Maria. Deus trabalhou a fé dela. Aleluia. Deus faz isso, amados, o tempo todo com você. Você vem à casa do Senhor, você está escutando uma instrução do Senhor. Você está ouvindo a palavra do Senhor. Deus está trabalhando a sua visão. Você está percebendo isso? Deus está trabalhando a tua visão agora. E Ele vai esperar que você haja segundo aquilo que você está sendo instruído pela palavra dEle. Ele disse, olha o que eu fiz com Maria, ou com Isabel, não é isso? Olha o que eu fiz com Isabel. Ela também não podia ter filho. Já está com 6 meses. Ei, para mim não tem nada impossível, não. Nada. Absolutamente nada é impossível. Mas Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Sabe? Vou trazer uma grande revelação para você agora. Sabe esse Deus do impossível? Está aí dentro de você. Na pessoa do Espírito Santo. Está dentro de você. Oh, mas o que você quer mais? Deus já lhe deu tudo. Já te deu tudo. Então Deus trabalhou a fé de Maria, operou com ela, mostrou a ela como agir. Agora veja como Maria se posicionou depois disso. Versículo 38. Disse então Maria, eu sou a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Aleluia. Amém? De repente a visão de Maria mudou. Agora a visão dela não estava posta mais na condição natural. Eu não posso ter. Como eu vou ter filho? Eu nunca tive com um homem. A prima dela era estéril, mas teve. Deus estava dizendo para ela, eu posso fazer. Eu só quero que você creia. E eu já te dei a condição de quê? Eu já te dei a fé. Eu posso fazer, ele te diz hoje, amados. Eu posso fazer. Eu posso mudar as realidades da tua vida. Só preciso tão somente, filho meu, que você creia. Que você ouse crer naquilo que eu estou te dizendo. Aleluia. Aleluia, Pai. Obrigada. Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Foi o que ela disse. Amados, isso é ousar crer na palavra. Assim seja. Pai, você disse. Então, não tenho nem dúvida, assim vai ser. Eu não me preocupo mais com nada. Eu não tenho mais cuidado nenhum. Porque eu sei que foi você que disse, Pai. Amados, Deus diz na tua palavra, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Aleluia! Você acha que vai faltar nada para você?
Mas não é só para você não, para os teus filhos, para os teus netos, para os teus bisnetos, tataranetos. É a tua descendência. Nada vai te faltar. Você nunca vai ficar desamparado. Você nunca, amados, está só. Aleluia. Nunca está só. Aleluia, Pai, obrigada. Segundo ponto, amados, nós vimos o primeiro, alinhe o seu olhar à palavra. Segundo ponto, alinhe o seu falar à palavra. Aleluia. Aquilo que nós já vemos falando, só estou fechando tudo aqui, todo aquele ensinamento que estamos trazendo hoje. Alinhar o olhar e alinhar o falar. Então, amados, você tem que ter consciência que você tem que vigiar sobre as suas palavras. Vigiar suas palavras. Ter cuidado para falar aquilo que Deus diz. Amado, nós costumamos aqui na igreja, no Ministério Verbo da Vida, fazer declarações de fé, fazer declarações da palavra. Amados, isso é para trazer uma convicção maior dentro de você daquilo que Deus diz a teu respeito. É para gerar mais fé dentro de você. Não é nada com relação a Deus, porque Ele já está seguro disso, Ele é um Deus de fé. Mas é para operar na tua vida. Então, amados, declara isso para você. Foi assim que eu fiz. Naquele momento que meu marido ligou para mim, que disse que vinha me pegar na hora do almoço para a gente ir no banco, mas eu peguei logo um monte de versículo que falava acerca, que estava relacionado a finanças ou essas coisas e comecei a declarar. Eu sempre faço assim. Porque eu sei que isso vai me dar mais ousadia em fé para agir. Então, eu sempre pego versículos, passagens da palavra que podem aumentar a minha fé, me dar mais ousadia naquela área que eu estou precisando. Se é na área de saúde, do mesmo modo. Antes de ontem, amados, eu não consegui dormir por causa de uma dor. Eu estava com uma dor aqui muito grande nas costas. E eu já estava um dia anterior, mas estava pouquinho. E aumentou de uma forma que eu acordei de madrugada, eu não conseguia dormir. A dor era muito grande. Era muito grande que até eu estava com dificuldade de respirar, de tanta dor. E eu acordei na madrugada e acordei a Alexandre também, às vezes eu sempre acordo ele. Deixa eu namorar. Vamos orar. Mas eu fiz, amados, sinceramente, eu confesso, eu fiz aquela oração meio assim, sabe? Eu estava com muito sono, não estava conseguindo dormir por causa da dor, mas também não conseguia acordar direito. Então eu orei, mas eu não me levantei com tanta ousadia e com tanta convicção. E a dor não passou. E continuei, e isso foi ontem. Eu estava estudando, precisei ficar estudando para ministrar hoje. E eu fico buscando muito ao Senhor e vendo a direção do Senhor. E eu fiquei muito tempo sentada e eu não estava mais conseguindo ficar sentada, de tanta dor. Eu não estava nem conseguindo respirar direito. E a palavra se levantou dentro de mim. Cristo já levou sobre si toda dor. Amados, eu me levantei com raiva. Porque eu não ia mais levar aquela dor se o meu Senhor já levou sobre si. A palavra se levantou dentro de mim. Eu disse, Alexandre, vem aqui, me põe aqui as mãos. Eu também pus as mãos. A gente orou. Na mesma hora, mas eu comecei a sentir algo meio dormente, assim nas minhas costas. Aí eu digo, vou voltar para estudar. Sentei. E começou a ficar mais dormente. E começou a queimar. Amados, não tinha mais nenhuma dor. Foi na hora. Foi na hora. Aleluia. Agora eu confesso que teve uma diferença na posição que eu orei nesse momento, na que eu tinha orado de madrugada. Aleluia. Vocês estão entendendo? Aleluia. Terceiro ponto. Haja à altura do que você está crendo, do que você está vendo e do que você está falando. E do que você está falando. Isso é fé. Então, alinhe o teu olhar à palavra, alinhe o teu falar à palavra e haja segundo o que você está crendo e falando. Aleluia. Aleluia. Amados, fé é crer e agir à altura do que você está crendo. Quem já viu nos livros de Kenneth Hagin, quando ele ensina acerca da fé, ele diz, se você age à altura da fé que tem, as coisas acontecem. Aleluia. Tem um pensamento também no livro de Smith Wigglesworth, ele era um evangelista do século passado.
E ele mesmo não escreveu nenhum livros, mas os sermões dele sempre eram publicados em jornais, em artigos assim, e fizeram 2 livros com esses sermões dele, com essas ministrações dele. E ele diz assim: se você não se aventurar, permanece no comum enquanto viver. Se você se atrever a fazer o impossível, então Deus fará abundantemente mais do que você pedir ou pensar. Aleluia? Era um grande homem de Deus, amados. E ele se atrevia a crer. Ele foi conhecido como o apóstolo da fé. Amados, isso é uma realidade, tanto para a vida dele como para a sua vida. Amados, eu incentivo você a sair do comum. Mas eu estou crendo muito mais de Deus. Eu estou crendo de ver a glória de Deus aqui dentro dessa igreja. Com os meus olhos naturais. Eu quero ver a glória de Deus aqui dentro. Aleluia. Amados, Deus te chamou não só para transformar as realidades da tua vida, mas daqueles que estão ao seu redor. Sabe, amados, muitos estão lá fora, tendo realidades que o diabo está apresentando para eles, vivendo preso a essas realidades, vivendo preso a essas circunstâncias. E você tem a fé, você tem o poder de Deus dentro de você que pode transformar essas realidades. Aleluia! Então ouse, amados, ouse. Se você vê um enfermo aí, amados, lembre do que a palavra diz. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então eu vou simplesmente obedecer ao que a palavra diz. Aleluia. Gostaria que o louvor viesse aqui, por favor. Aleluia. Pode ficar de pé, amados.